Boa. Ô, Brunão, toca isso. Eu vou pegar uma aguinha, já venho, tá? Mas vai falando Perfeito, aí. perfeito. Bom, pessoal, Engie é aquele negócio. Até vou pegar aqui alguns pequenos insights que a gente teve com o pessoal da Engie mesmo, porque durante a nossa aula do MBA, da turma 4, salvo engano, nós tivemos a presença do Rafael Bósio, ali que sempre ajuda a gente com a questão de relações com os investidores. Então, vou trazer, além do relatório, alguma pincelada a mais do que ele falou com a gente. Esse relatório foi feito no dia 24, né? Então o preço estava em R$ 43,99. Pensando pelo projetivo, aquele negócio de novo, está entregando mais de 6%? Tá, perfeito, maravilha. Mas se quando a gente olha para o preço, o teto médio, já olhando o histórico dos últimos 6 anos, de fato talvez esteja um pouquinho caro. Mas para quem percebe muito bem as pequenas oscilações que acabam acontecendo nesse negócio, vocês sabem que recentemente Engie ficou abaixo dos R$ 40. Então, são aquelas pequenas situações que empresas previdenciárias elas acabam apresentando alguma janela de aporte, de investimento. Tanto que ela estava abaixo do seu preço teto projetivo e abaixo do seu preço teto médio. Isso é raro com a Engie. E até um aluno lá, ele, entre aspas, né, ele reclamou, mas foi num bom tom, eu queria que Engie ficasse barato mais vezes. E a resposta muito sábia do Rafael, né, relacionada ali à parte de relações com os investidores, falou assim, um negócio, ele é muito bom, mas chega num patamar que não dá para descer mais tanto, né? Tem qualidade. E de fato eu concordo com ele. A Engie tem muita qualidade. Quando a gente olha aqui a questão daquele fluxo, eu vou fazer uma leitura mais rápida aqui, mas mantendo a essência. Geração é a principal linha ali da empresa. E você tem a transmissão e a comercialização que tiveram sim as suas quedas relativamente significativas, porém, como são receitas menores, então se teve uma oscilação tanto para baixo quanto para cima, isso não pesa tanto no negócio assim, já que o principal vem da geração. A receita operacional líquida, na hora que a gente vai descontar os custos operacionais, que não tem jeito, eles fazem parte desse tipo de negócio, a gente chega ali no lucro bruto. E a partir disso, tem um ponto muito fundamental que vocês vão entender por que a gente trouxe que o resultado de Engie foi neutro e não necessariamente positivo quando você olha esse lucro líquido aqui de 91%. É porque isso aqui foi por conta de um não recorrente. Então, no momento que você traça uma linha no meio do gráfico e olha para trás, caiu a geração, a transmissão, a comercialização, a receita, o lucro e por aí vai. E aí o que acabou salvando? Porque não foi uma medida de salvamento, mas o que aliviou essa performance baixa foi justamente aquela venda parcial da TAG, que está relacionada ali com o transporte de gás no Brasil e tudo mais. Então, isso trouxe aqui uma distorção pontualmente favorável para a Engie, mas olhando a parte operacional, nós tivemos aí um cenário não tão agradável. E esse foi o motivo de a gente fazer o resultado neutro. Tudo bem? Eles tinham ali uma participação muito grande, vendendo, se não me engano, 15% aqui da participação societária na TAG, ficando apenas com 17,5%. Vão vender o resto? Não vão? Não sabemos, não foi abordado, mas o fato é que foi vendido, e esse dinheiro vai ajudar os 15 bilhões, sendo 9 só nesse ano, de investimentos. A Engie ela tem um histórico de competência de alocação de capital muito grande. Esses caras sabem colocar o dinheiro para trabalhar. Então, mas fica aquele aviso. Sempre aborde as suas empresas levando em conta tudo que ocorre e também aquilo que seria o normal, sem esses casos pontuais. E aí a gente tem uma visão mais próxima da realidade. E para fechar esse momento de grande ciclo de investimento, eles deixaram quase que claro. Provavelmente teremos um payout menor, a parcela do lucro que é distribuído aos seus acionistas. Eles ficam oscilando ali de 55, geralmente como mínimo, ou às vezes eles entregam um 100. E geralmente fica nesse patamar. A nossa perspectiva aqui, pelo menos na AGF, análise, também acho que na AGF como um todo, é que eles vão pagar o piso, tá? 55. Lembrando, isso é pontual, pode durar isso ano que vem, não tem problema, mas muito em breve eles tendem a voltar para 100%, até porque o controlador deles também gosta de dividendos, né? Bom, aqui só para passar, né, acho que é legal a gente diferenciar o que é política e o que é prática de pagamento de dividendos. Política que está ali é o mínimo necessário que eles têm que seguir rigorosamente. E a política deles é 30% de payout. Porém, a empresa tem um compromisso, tem uma prática, e isso aí é interessante, a gente fica satisfeito, de 55%. Então não confundam quando vocês forem ler esses documentos, para não entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A prática é o que realmente acontece no dia a dia. Avançando. Falando, Lu,
rapidamente, algum ponto sobre Engie que você queira comentar? Ou... Eu gostei daquele comentário, né, que o pessoal fez sobre querer que a ação fique abaixo do preço teto por mais tempo, né? E de fato, eu nunca consegui. Foi uma empresa que eu sempre olhei, sempre, né? Nos últimos 5 anos eu tenho olhado bastante. E é uma empresa relativamente estável, né? Ela é bastante defensiva e poucas vezes deu uma oportunidade de entrada, né? Eu não gosto muito de fazer posições grandes de uma vez. Eu gosto de ir fazendo aos poucos, né, até porque a gente não é adivinho, não tem bola de cristal, não sabe qual é o piso, né, que a ação pode chegar. Mas de fato, ações como a Engie, aqui vou falar, não são nem comparáveis, mas ações que são consideradas premium, né, você paga obviamente um prêmio de mercado por essa maior qualidade, por essa maior estabilidade, por fato de ser uma top pick, né, por ter um histórico bem robusto aí, né, um histórico bem legal aí de alocação de capital, né. Então, quem quiser fazer posição em Engie, é difícil de você ser extremamente criterioso em relação ao preço teto, querer um desconto, uma margem maior em relação ao preço teto médio, né? Tem que aproveitar para quando cai mesmo, não tem jeito. A gente não espera, pelo menos da Engie, volatilidade grande, não. Isso aí, a não ser que alguma coisa muito absurda apareça. Mas, enfim. Conjuntural até do setor, né? O setor Exato. de geração, não digo que está em crise, eu vi uma matéria hoje, o setor de geração em crise, não chamaria de crise, né? Quem viveu 2013 sabe o que é crise. Mas eu diria que é um momento difícil, um momento em que esses investimentos recentes que foram feitos nos parques eólicos, nos parques solares, eles precisam começar a se pagar, né? E a gente tem uma realidade hoje no mercado de energia que é uma sobreoferta. A demanda não cresceu tanto quanto a oferta no curto prazo, né? No médio prazo estamos bem, e mesmo assim o preço da energia final ao consumidor ele não cai, né? Muito por conta dos encargos aí que tem no meio do caminho, impostos, coisas do tipo, né? Principalmente fruto aí de vários subsídios e ainda tem um estoque grande de investimentos aí nos próximos 2, 3 anos que estão enquadrados nesse subsídio, né? Que, enfim, então uma questão regulatória aí que é importante a gente observar. Não acho que a gente possa chamar de crise, mas justifica aí um motivo pelo qual boa parte das empresas mais focadas em geração estão com com dividend yield menor, né? Uma distribuição de dividendos menor do que um histórico recente. E eles falaram sobre isso, eles são críticos, abertos em relação a essa permanência desses subsídios, há um questionamento, né, nos órgãos regulatórios, e de fato é muito danoso. Né? Quando você faz um subsídio para algum tipo de setor, um pouco até que pode ser justificado, mas quando ele é feito com uma medida muito grande, afeta demais. E para resolver, para reverter o impacto, demora mais do que deveria. Então, é complicado. Mas, o problema é que os subsídios aqui no Brasil, eles não são o temporário, vai se prorrogando e acaba virando uma nova realidade. Né? A gente vai ter que prestar bastante atenção nisso, porque quem está pagando a conta são os consumidores cativos, né, do mercado regulado, que são as classes C, D e E, né, que ainda não têm a liberdade de ir para o mercado livre. Né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa questão regulatória. Sem dúvida. Bom, e até para a gente poder fazer aquela leitura que eu falei para você dividir o gráfico no meio, perceba que a receita caiu 10%, mas o lucro foi muito alto, 90%. Então, cuidado, tá? Você vai ler alguma notícia, alguma mensagem de WhatsApp e tudo mais. O lucro da Engie subiu 90%. Não fique animado. Quando tiver uma queda muito grande, não fique desesperado. Quando tiver uma subida muito alta, também não fique muito, assim, esperançoso. Entenda o que aconteceu. E aqui a gente está traduzindo para vocês. Esse evento não recorrente da TAG, efetivamente, ela foi muito impactante no resultado. Margem EBITDA ajustada, que, de novo, nesse segmento a gente pode trabalhar com ela é interessante, está praticamente estável, caiu um pouquinho, mas todas as outras principais geradoras, né, porque o carro-chefe aqui da Engie é geração também, tiveram esse impacto, então, tudo dentro da normalidade, digamos assim. A dívida subiu um pouquinho, mas ainda também dentro daquilo que eles entendem como saudável, e já avisaram que vai subir mais, não tem jeito, né? Está investindo bastante. O ROIC ele está caindo um pouco mais, né? Mais de 2 pontos percentuais. Isso também faz muito sentido diante do que ela está vivendo. E aqui um dado que eu acho interessante, que é legal,
por mais que ele seja um pouquinho mais complexo do pessoal entender, até de fazer a conta, né, mais chatinha, mas entender que o custo médio nominal da dívida está caindo em relação ao ano passado. Basicamente, pessoal, se você tem um custo de dívida muito elevado, isso acaba penalizando todo o seu resultado operacional, que você vai ter que pagar por aquele montante que você pegou de financiamento, enfim, de empréstimo, de maneira geral, você vai ter que gastar com juros e com esse custo. E quando você tem um custo de dívida bem baixo, isso não vai te afetar tanto e vai te dar mobilidade para você conseguir fazer investimentos com dinheiro de terceiros. E sempre quando a gente for olhar o mercado de crédito, a gente fala assim, poxa, se o mercado de crédito está cobrando muito da Engie, um valor de juros muito alto, talvez o mercado de crédito esteja vendo um risco naquele negócio. E o contrário também é válido. Se o mercado de crédito está cobrando pouco da Engie, é porque o próprio mercado de crédito, que está concedendo esse dinheiro, fala assim, não, pô, é a Engie. A gente não precisa ser tão rigoroso assim, não há um risco tão grande assim. Então fica até como uma provocação para vocês, olhar nos seus negócios como é que está o custo médio da dívida de cada um deles. Está subindo, está caindo, está muito alto, está muito baixo? Isso aí a gente consegue extrair alguns desdobramentos interessantes. Aqui em relação à palavra dos executivos, o Takamori, ele gosta de ser chamado de Taka, pessoa finíssima, muito solícita, ele é muito gente boa, tranquilão, altamente didático, então quando tiver algum evento com ele, a gente vai chamar e tudo mais, porque é uma pessoa muito bacana. E ele falou assim, pessoal, a gente até entende, né, que os acionistas querem ver o dinheiro no bolso rápido e tal, mas muito provavelmente a gente enxerga o seguinte, o dinheiro vai ser melhor cuidado e gerando mais valor aqui dentro de casa, dentro da Engie, do que sendo distribuído integralmente. Investir em empresas é confiar nas pessoas. Ponto. Então é isso. É claro que a gente quer dividendo? Claro, é óbvio. Mas a gente também quer que os nossos negócios eles permaneçam existindo e que eles continuem crescendo. São 9,5 bilhões no ano de 2024. É muita coisa. Então, tá tudo bem, já fizeram isso no passado, vamos fazer isso agora, a gente entende que vai continuar repetindo aquela boa eficiência. Mas, aqui, né, o próprio Fábio Baroni, a gente colocou uma citação dele rapidinho, que ele fala bastante, nem sei se é dele, mas ele fala, que as empresas são organismos vivos. Então, ela vai, eventualmente, fechar um pouquinho a torneira, às vezes ela vai focar mais em uma outra questão, tem também um assunto que a gente vai falar rapidamente, que é giral, que pode ser um potencial gatilho ali de mudança muito boa para a empresa também. Então, essas empresas não façam uma leitura única de um negócio e comecem a investir sem ficar revisitando de tempos em tempos. Ter investidor não é fácil, mas tem grandes vantagens, né, principalmente no futuro. E pelo menos trimestralmente gastar um tempinho para ver, porque elas mudam, e mudam bastante. Tá? Fechando aqui, Lu, falar de novo daquela nossa questão, né? Muita gente confunde Engie Brasil, Engie SA e tal. A gente até colocou aqui um pequeno insight para vocês o seguinte: a Engie SA é uma empresa francesa e ela é o acionista controlador da Engie Brasil, que é uma empresa brasileira. É muito Engie para lá e para cá, mas entendo que o controlador ele tem praticamente aí 70% do negócio. Então eles gostam de dividendos, e é um grande fator de ter o payout muitas vezes em 100%. Colocamos aqui também as 3 premissas de projetivo para vocês, fica a critério de cada um, para vocês poderem observar. E aqui, a Giral, hoje ela é tão grande, ela é a 4ª maior geradora do nosso país. Representa ali quase 4% de toda a energia hidrelétrica do nosso país. Isso é muito grande. Fica atrás, salvo engano, aqui, ó, Itaipu, Belo Monte e Tucuruí. E hoje, a composição acionária de Giral é de 40% da Engie lá francesa. Existe um processo, não sabemos exatamente em qual estágio que está, mas assim, já foi declarado que eles pretendem passar isso para a nossa Engie Brasil. Quando, como, quais os termos, etc., infelizmente não temos essa informação. Mas é interessante porque vai ser uma excelente fonte ali de geração para a própria empresa Engie Brasil. Então, para quem está acostumado a ver o valor de R$40, se isso se consolidar, é natural que aquele preço ele tenda a subir e também os seus dividendos. Mas eu só coloquei aqui para falar que tem controladores franceses, aqui uma Mitsui, que é um grupo de investimento japonês, e a própria Eletrobras ali, que está com seus outros 40%. De Engie foi uma coisa mais tranquila, não tem muito o que somar, né, Lu? Eu acho que é mais feijão com arroz, é mais tranquilinha. Mas você gostou do resultado dessas 3 empresas?
Eu gostei, sim. Eu gostei. Eu acho que, dadas as circunstâncias que a gente está vivendo, né, taxa de juros permanecendo alta, né, pelo menos não caindo na cadência que o mercado esperava, né, eu acho que as empresas estão fazendo o melhor que é possível, né, Bruno? Acho que poderíamos estar melhores, mas devido às circunstâncias aí, eu acho que foram bons resultados. Sim, acho que das 3 que a gente comentou hoje, destaque sem dúvida nenhuma para Banco do Brasil. Oi, pessoal, tô aqui no cantinho, vamos lá, gravei a tela do AGF+, tá? Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver, a renda recebida nos últimos 12 meses, a renda a receber agora provisionada no mês de março, crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras, e aqui a minha meta de ganhar 100 mil reais por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí para você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda para o perfil da empresa. Neste caso, estou olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né, o gráfico aqui para ser algo mais visual, rentabilidades e lá embaixo proventos, tá? É uma ferramenta muito completa. É muito importante vocês se inscreverem no canal porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.